Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou fazer uma lista de indicações para vocês de livros de não ficção. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que goste de livros de não ficção para que o canal possa continuar crescendo. Eu sempre gostei de livros de não ficção e eu sei no fundo do meu coraçãozinho que talvez esse vídeo deu uma flopada, porque não é um gênero que muitas pessoas gostem de ler, mas eu tentei fazer uma lista bem variada com vários assuntos, tá, em relação a livros de não ficção, e eu realmente espero que vocês gostem dessa seleção que eu fiz aqui, tá bom? Muita gente pensa que livros de não ficção são somente livros de autoajuda, quando não é verdade, né, gente? Tem vários livros de não ficção que abordam assuntos diferentes, e eu nem tô falando de livros acadêmicos, sabe? Tem livros muito legais, com muitas curiosidades sobre tudo, que tem uma linguagem fácil, que não tem o intuito de ensinar ninguém, apenas informar. E eu sempre gostei de assuntos como arte, acho que porque eu sou arquiteta, né? Então eu sempre gostei desde a faculdade das matérias de história da arte, então eu já li bastante coisa e pretendo ler mais. Leio muito também sobre escrita, sobre o cérebro em si, né? Minha especialização é em neuroarquitetura, então é um assunto que desde sempre me instiga, mas eu também trouxe outros livros aqui com outras temáticas para vocês conhecerem também. Eu acho que a maioria desses livros aqui não são super conhecidos, então talvez seja legal para vocês conhecerem também. Muito bem, vamos começar a nossa lista com o livro do Yuval Harari, que é Homo Deus. Esse aqui é o mesmo autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que eu ainda não li. Eu tenho, mas ainda não li, tá? Preciso tomar vergonha na cara e ler logo. Talvez eu leia aí no comecinho do ano que vem. Mas esse aqui eu li primeiro, eu ganhei de presente de uma amiga minha. E enquanto Sapiens vai falar sobre a história da humanidade, sobre o passado da humanidade, esse aqui vai falar sobre o futuro. Então o autor, ele vai refletir sobre muitas coisas, sobre tecnologia, sobre relações humanas em relação a guerras, também como que a gente tem lidado com doenças e tudo isso, porque ele diz que os nossos empecilhos para sobrevivermos no planeta e também, né, sermos espécies mais longevas são doenças, fome e guerras. Então, quando a gente, digamos assim, acabar com tudo isso, nós seremos seres humanos mais longevos, né? A tecnologia vai se aproximar cada vez mais de nos tornar mais saudáveis, né? De mudar talvez as nossas células, e conforme formos evoluindo, tudo isso, toda a nossa biologia vai ajudar a gente nesse sentido também, né? Porque a nossa principal função é sobreviver. Então aqui ele vai discorrer de muitas coisas, é um livro que te faz pensar pra caramba, mas eu recomendo que você leia esse livro intercalando com outras coisas, tá? Eu demorei pra fazer isso, eu quis ler esse livro, não vou dizer numa sentada, mas eu queria ler exclusivamente este livro, e acabou se tornando um pouquinho cansativo, porque ele não é um livro tão pequeno, tá vendo? Mas ainda assim é um livro maravilhoso que vai te fazer pensar muito, vai abrir a sua cabeça para muitas questões. É um livro que vai ter imagens também, tá, gente? Não são só textos, ó. Tá vendo? Então é um livro dinâmico, é dividido em partes, tem capítulos, esses capítulos têm partes diferentes. É uma narrativa envolvente, assim, o Yuval tem um estilo de escrita que, mesmo que ele esteja te contando reflexões, ou como em Sapiens, o passado, ele te faz ficar envolvido com isso, e você fica curioso para saber qual vai ser o final desse pensamento, de todo esse raciocínio que ele tá construindo nesse livro. Então é um livro que eu recomendo muito, se você gosta de refletir sobre essas coisas, né, sobre o nosso futuro, quais são as suposições, como que a gente vai estar daqui a alguns anos, algumas décadas. Esse livro é muito, muito, muito legal, eu recomendo pra caramba. Bom, a gente falou de futuro no livro anterior e agora a gente vai falar do passado. Esse aqui é um dos livros mais legais que eu já tive a oportunidade de ler. Eu consegui por uma bagatela numa livraria de uma cidadezinha que eu morei. E eu gostei muito dele, ele é extremamente dinâmico, ilustrado, que é A História do Mundo em 100 Objetos, do Neil MacGregor. Então aqui nesse livro ele vai mostrar a história da humanidade a partir desses objetos. Então tem desde objetos pré-históricos quanto objetos modernos. Então a gente acaba tendo curiosidade sobre, por exemplo, quem inventou o cartão de crédito e como ele mudou, né, a economia. Então, cara, é muito legal. E o livro, ele é todo com páginas plastificadas, né, como se fosse de revista. É um livro bem pesado, de peso mesmo, sabe? Fisicamente pesado. Mas é muito legal, ele mostra os objetos, né, dos quais o autor tá falando aqui.
Então ele é ricamente ilustrado e é muito legal porque você vai entendendo questão de formação da nossa humanidade, né, desde a época pré-histórica. Também a gente começa a entender alguns conflitos que tiveram, algumas guerras, dominações imperiais e tudo mais, até a modernidade. Então ele vai falar do cartão de crédito, vai falar de moedas, então muitas coisas que mudaram realmente o rumo da humanidade. Ele vai tratar aqui nesse livro, é muito legal, a linguagem é super fácil, o autor ele é alguma coisa de um dos maiores museus lá dos Estados Unidos, e é muito legal porque as fotos são muito bem feitas e você realmente fica curioso para entender mais sobre esses objetos, onde foram descobertos, o que eles representavam, se eles mudaram a humanidade de alguma forma ou não. Então eu recomendo pra caramba esse livro. Eu não faço ideia de quanto ele tá custando hoje em dia, porque eu li ele faz muito tempo. Ele é em 2015, então faz 7 anos que eu li esse livro. 8, 7 anos. Sou de humanas, gente. Ele é um livro riquíssimo de informação. E é legal porque como são 100 objetos, se você quiser ler um objeto por dia, é super tranquilo, sabe? Porque não são muitas páginas, sabe? Por objeto. Tem objetos que são bem curtinhos, dá umas 5 páginas por objeto. Então é muito legal. Tem essa versatilidade na leitura. E é muito interessante, gente. Sério, eu recomendo muito porque esse livro aqui é muito legal pra quem gosta de história, mas não gosta daquela linguagem acadêmica, sabe? É como se fosse uma conversa mesmo. Recomendo pra caramba. O próximo é um dos meus autores favoritos da vida de não ficção. Eu acho que ele lançou um livro, eu acho que foi esse ano, no final do ano passado, que eu ainda não li, mas os outros eu já li todos, que é o Leonard Mlodinow, e eu vou indicar pra vocês o Subliminar, que é um dos livros mais famosos dele, que é como o inconsciente influencia nossas vidas. E, gente, esse livro é muito interessante, ele vai explodir a sua cabeça. O Leonard, ele é cientista, se não me engano, ele é físico, mas a linguagem dele é super bem-humorada. É como se você estivesse realmente conversando com ele estivesse ali pessoalmente te contando as coisas, sabe? E esse livro vai falar sobre isso, como que o nosso inconsciente influencia nossas memórias, a nossa tomada de decisão, né? Então tem umas curiosidades muito interessantes sobre como a nossa cabeça funciona e uma linguagem muito fácil de ler. E aqui tem até uns testezinhos que ele faz, sabe? Sobre, por exemplo, o ponto cego que a gente tem na visão. Aí aqui tem um testezinho que você consegue ver esse ponto cego, sabe? É muito legal. E eu adoro todos os livros dele. É todo marcadinho, ó. E se eu mostrar pra vocês dentro, ele é todo grifado também. Porque é muito, muito, muito legal. E tem ilustrações também pra você entender melhor o que ele tá falando. E é um livro incrível e é um livro rápido de ler. Ele não tem 300 páginas. E é muito legal, é muito bem embasado. E essa linguagem fácil, eu acho que é o ponto-chave desse livro. Porque deixa todo esse aprendizado muito mais dinâmico. E, eu sou apaixonada pela escrita dele. Eu sou suspeita pra falar. Mas esse livro aqui é muito incrível. Vai explodir a sua cabeça. Sério. Leiam porque é muito, 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 muito bom. Agora eu vou citar um livro que, na verdade, eu já falei dele aqui no canal no vídeo de Capas Feias, que é De Onde Vêm as Boas Ideias. Esse livro aqui vai falar sobre criatividade e eu realmente acho que todo mundo é criativo, independente do trabalho que faça, porque pra gente resolver problemas, seja quais forem, a gente precisa ser criativo. E esse livro vai tratar da criatividade de uma maneira muito legal. É dividido em capítulos, eu não lembro exatamente quantos, e cada capítulo vai ter uma estratégia diferente para você ter boas ideias, e cada capítulo vai ter o exemplo de uma descoberta ou de uma invenção da humanidade que acabou sendo realizada a partir desse mesmo princípio. Então é muito legal porque ele dá exemplos e a gente acaba descobrindo coisas sobre objetos que a gente usa no dia a dia, ou grandes descobertas que a gente acaba não estudando na escola, sabe? Como foram criados, por quê e tudo mais. Então é muito legal, um livro super interessante, super dinâmico também, facinho de ler. O autor também tem uma palestra no TED Talks que eu recomendo vocês assistirem, é rapidinha. E eu vi essa palestra primeiro, no ensino médio, se não me engano, no 3º ano. E aí eu fiquei tão impressionada que eu quis ler o livro, e aí eu já li o livro 2 vezes e com certeza relerei em breve, porque é um livro pra você ir relendo e relembrar essas estratégias, sabe? Pra que você sempre tenha uma mente mais ativa e mais criativa, então eu recomendo pra caramba. Outro livro que fala sobre o cérebro, só que dessa vez ele não vai focar apenas no inconsciente, ele vai explicar muitas coisas, como por exemplo, o nosso sono, o ciclo do sono, vai explicar sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Ele explica biologicamente, quimicamente, como tudo isso funciona dentro da nossa cabeça, que é o cérebro que não sabia de nada. Esse livro é super interessante, ele é curtinho também.
E assim como a escrita do Leonard, essa escrita aqui, ela é super de boa de entender, sabe? É como se você estivesse conversando e o autor dá vários exemplos, então é um livro muito, muito, muito legal se você é curioso em relação a isso, que nem eu. E, nossa, é um livro muito legal que foi um achado. Na época, eu acho que eu li pelo Kindle Unlimited, eu não sei se ele tá lá ainda, porque faz bastante tempo que eu já li, acho que faz uns 3 anos. Mas, sério, é uma indicação, assim, de coração mesmo, porque é um livro muito legal, muito divertido, que vai fazer você se autoconhecer também. Eu acho que você ler não ficção e ler sobre neurociência, sobre comportamento humano, te faz entender um pouquinho mais sobre você mesmo, né? Então eu recomendo pra caramba esse livro, foi um achado, não é muito conhecido, eu queria que fosse mais, e enfim, recomendo pra caramba. Obviamente, não ia deixar de indicar pra vocês um livro sobre arte, mas eu trouxe um livro aqui cheio de curiosidades também, ele não vai querer te ensinar nada, tá? Então se você não é muito tão fã assim e não quer aprender realmente, esse livro é muito legal pra você se entreter e passar um pouquinho do seu tempo. E eu tô falando de Um Van Gogh no Galinheiro. Esse livro aqui vai contar causos em relação a obras de arte espalhadas pelo mundo, como, por exemplo, quando um quadro do Van Gogh parou dentro de um galinheiro e, por exemplo, sobre o desaparecimento da Mona Lisa do Louvre em 1921 e ela ficou um tempão desaparecida. Então, esse livro é muito legal, cheio de curiosidades sobre várias obras. É um livro divertido, rapidinho de ler. Então é como se fosse um mini documentário, assim, ou um vídeo de curiosidades que você poderia assistir no YouTube. Esse livro tem essa vibe, é muito legal, é muito divertido. Eu amo essa capa, eu acho uma capa mega criativa. E, nossa, e também é ilustrado, tá, gente? Você não precisa ficar pesquisando qual é a obra que a autora tá falando. A diagramação é maravilhosa e, sério, eu recomendo muito se você gosta, pelo menos um pouquinho do assunto. Eu ainda não li muitas biografias, na verdade eu só li uma na minha vida e é não autorizada, que é a biografia do Stephen King, nessa edição lindíssima que eu ganhei de presente de uma amiga minha. E, sério, olha isso. É maravilhosa. E mesmo sendo uma biografia não autorizada, aqui tem muita coisa que eu não sabia sobre o autor, né? Se você é novo por aqui, o Stephen King é o meu autor favorito. Então eu amei ler esse livro aqui, eu recomendo se você é fã do autor também. Aqui você entende como que foi a jornada dele com a escrita, quais que foram os percalços que ele passou, mesmo antes ou depois da fama dele, né? Então isso aqui é muito legal, a gente entende algumas obras com mais profundidade, né? Porque ele já escreveu muita coisa nessa vida. Então esse livro aqui é muito, muito, muito legal. E eu tenho vontade de ler mais biografias. Eu tenho aqui a biografia do Leonardo da Vinci, tá? Que eu ganhei de presente há muito tempo também, eu tenho que desencalhar esse livro. Ele é uma figura histórica que eu admiro muito, então eu tenho vontade de ler. Mas tem várias figuras famosas atuais que eu gostaria de ler. Eu gostaria de ler a biografia do Bill Gates, que todo mundo fala que é muito boa. É da Oprah, que também falam bem? Não lembro agora. Mas eu tenho vontade de ler mais biografias e como essa aqui foi a única que eu li, eu gostei muito e eu acabei decidindo recomendar pra vocês. E biografia é um gênero de não ficção que é muito legal, né? Porque você pode escolher a pessoa que você tem interesse, né? De um assunto que você gosta. Pode ser um famoso em relação à música, em relação ao esporte, tecnologia, escrita, qualquer coisa. E aí você lê um estilo de não ficção que eu realmente recomendo. É que vocês leiam e que eu mesma lerei mais vezes. Quem sabe aí ano que vem eu não compre mais biografias para ler. Porque a gente acaba se inspirando, né? De um jeito ou de outro. Porque você não vai ler uma biografia de alguém que você não gosta, não admira ou nem conhece, né? Então a gente acaba conhecendo melhor essa pessoa, essa figura que a gente gosta tanto e acaba se inspirando de certa forma, então eu acho super válido a leitura de biografias e essa aqui eu recomendo bastante. O gênero de True Crime também é uma não ficção, né, gente? E eu vim indicar pra vocês esse livro aqui da Dark Side, que é Anatomia do Mal, Entre na Mente dos Psicopatas. Esse foi o primeiríssimo livro que eu li na minha vida sobre serial killers. Eu sempre gostei de séries policiais que falavam sobre isso. Uma das minhas séries favoritas da vida é Criminal Minds. Mas eu também já assisti muito CSI, por exemplo. Então eu gostava muito dessa temática de serial killers, entender como que funcionava a cabecinha deles. E eu gostei muito desse livro aqui, ele vai falar sobre várias figuras, sejam homens ou mulheres, mas principalmente homens, né, que aterrorizaram aí a galera, vai falar sobre os crimes. É um livro pesado, eu li em 2015 também, eu era nova até. Eu tinha 17 anos, por aí, menos, eu acho que eu tinha menos.
Não, tinha 17 anos. E eu lembro que eu tava lendo numa viagem e chegou um ponto que eu fiquei tão horrorizada que eu comecei a passar um pouco mal, sabe? Porque é bem explícito, tá, gente? Então, se você é mais sensível, eu recomendo que você vá devagar ou que você leia outras coisas antes de partir pra esse livro aqui, porque é realmente bem gráfico. Mas é um livro muito interessante se você gosta do assunto, né? É um dos mais famosos, eu acho. E essa edição da Dark Side é simplesmente impecável. Olha isso. É um estilo... A edição faz você querer ler mais o livro, sabe? Tem muitas curiosidades, muitas coisas legais. E no final ele indica mais livros, mais filmes sobre o assunto. Então é muito legal porque ele acaba te instigando a pesquisar mais sobre o assunto. Então eu recomendo muito, essa edição é maravilhosa, né? Vem com essa faixinha aqui de, tipo, cena de crime, né? Então eu gosto muito. Já li outros livros de serial killers, mas como esse aqui foi o primeiro, e apesar dele ser famoso, eu não vejo tanta gente assim hoje em dia falando dele, então eu resolvi trazer esse aqui pra lista, né? Se vocês quiserem outras indicações de true crime, comenta aqui que eu indico pra você, sem problema algum. Mas esse aqui é muito legal pra você começar nessa onda aí, pra depois você partir pra livros mais específicos, né? Mas esse aqui é muito legal, me marcou realmente nessa jornada pelo conhecimento dos serial killers. Não me ache louca, por gentileza. Fica aqui a minha recomendação. E por último, mas não menos importante, eu vim trazer aqui pra vocês um livro de não ficção sobre escrita, e é do Stephen King, que é sobre a escrita. Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas o Stephen King, sim, ele escreve livros de não ficção, esse aqui é um deles, tá? Não é o forte dele, o foco, né? Mas ele tem esse e tem mais um, que eu ainda não li. Mas esse aqui é incrível. Ele vai contar um pouco a jornada dele na escrita e vai dar vários conselhos pra quem gosta de escrever. Então é muito legal, tem até um rascunho dele no final do livro, como que ele foi evoluindo esse rascunho até chegar na parte final. Então é super interessante esse livro que vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Mesmo que você não escreva, tá, digamos assim, quero ser um escritor, mas todo mundo acaba escrevendo alguma coisa na vida, né? Seja pra faculdade, pra escola, algumas pessoas escrevem pro trabalho. Então isso aqui é muito legal pra você conseguir referência, né? Ele dá dicas de objetividade na sua escrita. Então é muito, muito, muito interessante. Aqui eu acho que o King é um livro muito íntimo, sabe? Aqui parece que ele abriu o coração dele em relação à profissão. O King é uma pessoa muito regrada, então por mais que ele já tenha conseguido um patamar financeiro alto, uma fama extremamente considerável e inegável, ele ainda considera a escrita como uma profissão, então toda manhã religiosamente ele escreve, né? Então dá pra ver essa dedicação que ele tem com a profissão dele e é muito bonito. Então mesmo que você não escreva, não seja escritor, é muito interessante esse livro aqui. Ele é curtinho, tá, gente? Ele é rapidinho de ler, ele é super dinâmico também, olha só aqui no finalzinho, o rascunho dele. Então eu acho super legal acompanhar esse processo, sabe? De que nada vem pronto, que tudo é uma questão de prática, não só de talento ou dom, né? Então, através da leitura desse livro a gente percebe essas coisas e eu recomendo muito mesmo. É um dos meus livros queridinhos do autor e que inclusive eu preciso reler. Gosto muito, então fica aqui a minha recomendação pra vocês. Galera, esses foram os livros então que eu quis indicar pra vocês de não ficção. Eu sei que é um gênero aí um pouco mais difícil, né, de convencê-los a ler, mas é realmente uma gama muito grande. Você pode ler livros que te interessem, né, de assuntos que te interessem. Se você é uma pessoa que gosta de esporte, você pode ler mais sobre isso. Tem muitos livros de não ficção sobre séries, então tem os guias definitivos de tal série. Então é uma forma de você se aproximar do que você gosta, sabe? Eu deixo a porta aberta aí pra vocês se encorajarem a lerem livros de não ficção, tá? Porque é um gênero muito legal e se você lê livros que de temas que vocês gostam, realmente vai ser uma leitura muito prazerosa, não vai ser uma leitura cansativa e é bem diferente das leituras que a gente precisa fazer pra escola ou pra faculdade. Então, eu recomendo fortemente essa prática, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção até aqui, é muito importante esse seu reconhecimento. Já deixa o seu like, por gentileza, se você gostou desse vídeo. E, obviamente, a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo, tchau! É isso aí, hoje eu vou fazer... Vocês já devem estar acostumados, né, com o barulho dos negócios batendo aqui em casa, que direto aparece nos vídeos. Lembrar dessas estratégias.